Jesus Cristo fez esta oração: se for possível, passe de mim este cálice, ou seja, se for possível, me livre desta cruz. Ele orou ali 3 vezes. E não foi possível. E ele diz: não seja, porém, a minha vontade, mas seja a tua vontade. Jesus veio para isso. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele já tinha dito para... 3 vezes ele tinha dito lá para Nicodemos, ele falou que ele ia ser crucificado no capítulo 3 do Evangelho segundo João, verso 14. Jesus veio para ser crucificado. Lá ele mostrou que ele ia ser crucificado. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele sabia que ele ia ser levantado na cruz. E por que ele fez esta oração? Será que ele estava com medo? Não. É para ficar registrado aqui que Deus não tinha outra maneira de salvar o pecador sem que o pecador passe pela crucificação no corpo de Cristo na cruz. Então Jesus deixou aqui claro que Deus não tinha outra maneira e não tem. Quem quiser entrar no reino de Deus tem que crer na promessa que Cristo fez e que deixou claro para Nicodemos que ele ia ser levantado numa cruz. E aí ele prometeu, na conversa com Nicodemos ainda, ele prometeu, no capítulo agora 12 de João, verso 32 e 33, então ele está mostrando aqui: eu vou ser levantado numa cruz e vou atrair vocês, para vocês morrerem comigo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que morte havia de morrer. Então eu não sei onde que esses pregadores estavam quando Jesus fez esta oração e Deus não livrou-os da cruz. Eu não sei onde esses pregadores estavam, que eles inventam tantas maneiras de salvação quando Deus não descobriu nenhuma. Jesus orando ali a Deus, ele não descobriu nenhuma maneira para livrar Jesus da cruz. E os pregadores por aí afora pregam que a salvação está num sapato velho que você dá para alguém, que está numa obra que você faz. Não sei. Está no jejum e na oração. Por que eles não se levantaram lá e não falaram então? Livra Jesus dessa cruz, nós temos maneiras para salvar o povo sem que o teu filho vá para a cruz. Mas Deus não tem jeito. Quem quiser entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. E para nascer de novo tem que estar em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Jesus foi levantado na cruz? Foi. Ficou provado que foi. Ele morreu lá na cruz? Morreu. Ué, mas Jesus não tinha pecado? Como que ele morreu, se o salário do pecado é a morte? É que ele me atraiu no corpo dele e foi feito pecado. Ele morreu por causa disso. Ele não morreu no meu lugar. Não. Ele morreu porque ele tomou os meus pecados sobre ele. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então foi por isso que Cristo morreu. Ele não foi o meu substituto. Não, ele me fez morrer com ele. Se eu não morresse com ele, não adiantava ele ter morrido. Mas eu criei que ele me atraiu, fui crucificado com ele e morri com ele. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte, é separação. Quando a Bíblia está chamando de morte aí, é separação. Se a pessoa morrer neste pecado adâmico, ela vai morar com o diabo eternamente. Ela precisa ficar livre deste pecado adâmico. Foi por isso que Jesus nos atraiu no corpo dele, para nos fazer morrer para a lei que dava direito ao diabo nos levar para o inferno. Daí, quando a pessoa acredita que Jesus atraiu ela no corpo dele, porque está escrito, se ele prometeu atrair todos, então todos foram atraídos. A revelação é essa. Então eu também fui atraído no corpo de Cristo? Fui. Então eu também? Também. Aqueles que acreditam foram crucificados com Cristo e morreram com Ele. Romanos 6,6. Se não crer que Cristo te atraiu no corpo dele, você não vai ficar livre deste pecado de Adão e Eva. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. E aquele que está morto, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Que pecado é esse? Não acreditar que Cristo nos atraiu no corpo dele. Esse é o pecado. Não é não acreditar que é isso, que é aquilo, não. É não crer que Cristo te atraiu no corpo dele. Você vai para o inferno. João 16, 8 e 9. Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Não acreditar que Cristo te atraiu no corpo dele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado. Então a pessoa procura a religião, procura fazer isso, procura fazer aquilo, para se justificar, e Deus fica pensando assim: você está achando que eu crucifiquei o meu filho sem precisar, não é? Querendo vir aqui comigo, aqui fora do meu filho. Mas ninguém é aceito por Deus fora de Cristo. Ninguém. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Ninguém é aceito lá para ser regenerado, ou seja, nascer de novo, fora de Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E aí ele fala no 31, para esse povo que acha que, e se gloriam, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é se gloriar no que faz. Não. Não é se gloriar porque fica em jejum e oração. Não. Não é se gloriar porque lê a Bíblia. Não. Tem que se gloriar em Cristo Jesus. Então Deus só aceita-nos quando estamos em Cristo, para nos gerar de novo, a fim de pertencermos à família dele. Segundo aos Coríntios 5, 17 e 18. Deus só gera uma pessoa para ela entrar no reino de Deus quando ela está em Cristo. E assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.